tarde. Tudo bom? Boa tarde, Thaís, que é sócia da Startse, responsável pela área de distribuição, né, Thaís? Seja muitíssimo bem-vinda. Um prazer gigantesco te ter aqui com a gente, tá? Muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. E tem um povo aqui entrando ainda, ó, que bacana. E eu acho que, Thaís, antes de a gente começar a falar o que a gente se propôs a falar, eu quero que tu, de repente, fale bem rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Só fala um pouquinho pra gente quem que é a Startse, o que que é a Startse, para o nosso povo aqui conseguir entender direitinho. Legal. Bom, prazer em estar com vocês aí, turma. Prazer falar com Santa Catarina, especialmente aí com essa região que eu gosto muito do estado. Eu sou a Thaís aqui, eu sou sócia da Startse. Eu sou responsável então pela área de distribuição, mesmo como a Carol falou, a ProMais é uma das nossas parceiras aí de distribuição pelo Brasil. A gente acredita que quando a gente une forças, a gente é muito mais forte, né? Quando a gente divide, na verdade, a gente está multiplicando. Então, essa é a nossa principal intenção aí com esses parceiros locais. E a Startse é uma escola de negócios, uma empresa bem jovem aí, que tem cerca de 4 anos e que ao longo dessa jornada foi se reinventando, se redescobrindo, e a cada dia se reinventa, se redescobre e inventa uma coisa nova, né? Essa é uma das principais características da nossa empresa. E a gente, então, como escola de negócios, a gente tem como propósito provocar novos começos nas pessoas, nas empresas, ou seja, mostrar que é possível sim mudar a forma como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente empreende, como a gente realmente cuida de tudo que está no nosso entorno através da educação. E a gente acredita que a educação ela tem que ser rápida, ela tem que ser intensa e ela tem que ser sempre muito atualizada. Então a gente trabalha muito para construir um conteúdo vivo, construir um conteúdo muito rico no que diz respeito ao que está acontecendo hoje, né? Quer dizer, o que eu estudei na faculdade me preparou para um mundo que não existe mais. E aí? Eu vou fazer um outro curso, talvez esse curso não esteja atualizado porque está rolando hoje. E é isso que a gente faz através de programas de imersão em alguns polos de inovação, cursos aqui no Brasil presenciais e que agora estão virados de cabeça para baixo aí, tudo acontecendo ao vivo, transmissão ao vivo, online e etc. Thaís, que legal. E assim, ó, que prazer pra gente poder fazer parte desse universo, sabe? Ser um business partner da Startse. E um pouco mais próximo de vocês, o que nos chamou muita atenção é a rapidez e a agilidade com que vocês conseguem criar novas oportunidades e criar novos começos, sabe? Então, isso é fantástico e nos chama muito a atenção. E aí eu acho que diante desse cenário todo em que vocês estão inseridos, é muito legal tu contares pra gente que olhar é esse que a Startse tem desse novo mundo, dessa coisa toda que nos virou de cabeça para baixo. A gente tem conversado muito sobre isso e a gente está com um programa bem legal que é o Restart-se, que é um movimento, né, para provocar esses novos começos nas pessoas nessa nova fase. E são 100 aulas gratuitas, 4 aulas por dia, e cada uma dessas aulas em uma trilha de conhecimento específico. E se tu passar um dia ouvindo todas essas lives, como às vezes eu tenho que fazer, muito por prazer, mas também por trabalho, tu vai ver que todos os professores ou todos os hosts acabam falando mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, o mundo virou de cabeça para baixo e existe um novo normal. E o que a gente fazia antes de um jeito, talvez não exista mais. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar nessa situação, a gente não sabe por quanto tempo essa crise vai acabar impactando as nossas vidas, mas a gente sabe que sim, muita coisa que a gente estava empurrando com a barriga, que a gente não fazia, de novo, tanto no pessoal quanto no profissional, agora a gente se viu obrigados a fazer. Então, se a gente tem certeza de uma coisa, é que a nossa vida hoje até um professor falou, né, existe a vida antes do corona e depois do corona, né? A CDC. E a gente sabe que essa vida depois do corona, ela é uma vida muito mais voltada para facilidades, para o digital, para o online, em diversos setores. E a gente sabe o quanto é difícil, né, a gente se adaptar a essas mudanças, e a gente sabe o quanto é difícil a gente, não, mas eu tô aqui em Rio do Sul, né, eu posso ir ali na loja da esquina, eu sou super amiga do fulano, da mercearia, da ferragem, da ótica, mas por que eu precisaria comprar online? E aí eu pergunto, por que todos esses negócios não podem vender online?
Por que esses negócios não podem expandir as suas fronteiras para vender não só em Rio do Sul, mas de repente em outras cidades da região ou até mesmo do Brasil inteiro? Por que não? Então, a gente entende que esse comportamento de consumo voltado para o digital, ele é um comportamento que já sim muda com o corona, né? Eu sempre gostei de comprar online, eu compro de tudo online porque eu acho mais fácil, acho que é mais conveniente para mim, mas a gente também sabe que tem muita gente que tinha dúvida, tinha resistência, mas se chegar errado, se eu não gostar, se eu quiser devolver, vai dar uma trabalheira. E agora a gente tá se vendo sem opção. E todo mundo tá vendo que funciona. E que ninguém morre se testar, né? Pô, será que essa conveniência não faz parte do meu dia a dia? Eu acho que esse é um bom exemplo, assim como a gente pode ter exemplos em todos os setores, né? Na saúde, né? Na toda a parte de legal, né? Eu assinei um contrato com o meu apartamento agora e daí o proprietário me mandou, vou te mandar, sai o contrato, pode imprimir e deixar na portaria. Eu falei, não tem impressora. Não vou sair do meu apartamento agora, como é que a gente vai assinar? Não tem uma ferramenta online, estou providenciando. Quer dizer, esse cara nunca necessitou usar uma ferramenta de assinatura digital. Nunca necessitou. E agora, olha que loucura, ele se viu obrigado a fazer isso, senão ele não tem o contrato de nenhum dos locatários que atualizou o contrato com ele, né? Então, acho que todos os setores podem sim se aproveitar dessa nova fase, e eu acho que mais do que qualquer coisa, o que a gente precisa entender é que quando um cliente, quando um consumidor, ele muda o seu comportamento, ele não muda a sua necessidade básica. A necessidade, ela continua sendo a mesma, né? A gente não deixou de usar o táxi porque a gente não quer mais se locomover. A gente continua necessitando se locomover, só que a gente usa o Uber, a gente usa o 99, por quê? Porque é mais conveniente, porque eu desejo mais facilidade, mais conveniência e um custo mais baixo. Se é mais conveniente eu não ir no cartório, por que as pessoas não vão tentar aderir a um novo movimento? Se é mais conveniente, quando eu vou numa consulta médica, eu preciso de uma receita nova e ela pode vir online, por quê que eu não vou usar essa ferramenta para facilitar a minha vida, né? E eu acho que é mais ou menos esse o mindset. E aí, então, certamente a gente começa a criar novos comportamentos de consumo, a gente começa a enxergar as coisas de um outro olhar. E é muito engraçado engraçado e interessante perceber como as pessoas, elas são criativas, porque a gente já viu tanta coisa legal acontecer nesse movimento todo, né? E às vezes até as pessoas mais conservadoras, e eu olho muito pro meu pai, sabe? Cara, como é que ele vai fazer esse negócio? E pronto, tá fazendo. Eu acho super engraçado que a minha avó, deixa eu ver se a Bisa tá aqui, eu nem sei se a Bisa tá aqui. Ela tem Instagram? A minha avó, ela tem 83, vai fazer 84 anos, e ela é super ativa nos grupos de WhatsApp, enfim. E isso é super legal, sabe? Então, mas, Carol, por que isso, né? Porque as pessoas, o ser humano, ele tem uma necessidade de compartilhar, de conviver, né? De trocar. A gente continua trocando, a gente continua compartilhando, talvez como nunca nessa quarentena, né? Porque eu não devo ser a única que não para de receber informação de tudo que é lado. Mas a nossa necessidade continua sendo a mesma, né? Não é porque a tua avó tem 80 anos que ela não precisa conviver com os outros, só que ela tá usando um outro canal, uma outra ferramenta, um outro formato, né? Tem até um meme, não sei se vocês já viram, que fala, pô, as pessoas agora andam o tempo todo com o celular na mão, entram no ônibus e no transporte público tá sempre olhando pro celular, e aí compara com uma foto lá da década de 20, as pessoas com um jornal na mão. Ai, que legal. Ou seja, não deixa de ser a mesma necessidade de atualização, informação, conhecimento. A diferença é que agora a gente tem inúmeros canais de informação e eles são tantos que a gente não consegue nem escolher, né? Quer dizer, como é que eu sei o que vale a pena eu ver e o que não vale a pena eu ver, né? E aí, diante desse cenário de tanta informação, é muito legal que a gente tenha empresas e instituições que se preocupem, e aqui eu falo Startse, né? Pô, que está preocupado em passar conteúdo de relevância, que tem a segurança por trás de que isso vai ser uma coisa que tem um know-how, que tem uma pesquisa, que não está ali ao léu, né? Thaís, assim, ok, entendemos que é um novo mundo, que existe um novo mercado consumidor, que existem novos comportamentos, e aí, enquanto empresário, né? Pô, ok. Mas diante disso tudo, como que eu encontro essas oportunidades? Ou como que eu engajo o meu time? Porque agora a gente está falando de uma rapidez e de uma agilidade que talvez a gente nunca tenha tido
que experimentar, porque não dá tempo de eu criar um projeto. Na verdade, projeto parece até que ficou uma coisa obsoleta, né? Porque certamente os planos que a gente construiu lá no início do ano foram por água abaixo. Então, nesse cenário de tanta informação, de que as coisas precisam ser tão rápidas, e aí acho que é legal o exemplo de vocês, Starts, como que a gente engaja um time, como que a gente engaja uma equipe, como que a gente assume esse comportamento protagonista para fazer essa mudança e fazer essa retomada, sabe? A gente, inclusive, fez um curso essa semana que acabou hoje de manhã, que chama Programa Exponencial da Retomada, que ele listava 8 tópicos, 8 principais frentes que tu devia adotar no teu business agora para te preparar para essa retomada pós-crise e que quando acontecer, tu consiga acelerar numa velocidade tal que o teu crescimento seja exponencial, que é o que se diz aí no jargão do mercado. E um dos itens desse curso, e não só desse curso, mas de vários cursos nossos, é o que a gente acredita muito que é a cultura, né, a cultura da empresa, a cultura interna, uma cultura de liberdade, uma cultura em que as pessoas fazem com liberdade e têm responsabilidade pelo que elas fazem. Então, esse é um ponto muito, muito importante, é uma forma como a gente trabalha e a gente acredita que é o que dá certo, é como a gente se espelha em várias empresas do Vale do Silício, que é o nosso grande polo inspirador de inovação, e que a gente entende que tem muito sucesso. Quer dizer, quando eu me livro daquelas ferramentas de controle, né, planejamento, a tua função é essa, é hierárquico, é vertical, tu responde para esse, o analista não fala com o CEO, tu engessa a tua organização. E aí aquele analista que tá lá na ponta, que pode ser uma pessoa super criativa, ela é limitada. Ela é impedida de exercer essa sua criatividade e trazer boas ideias para o negócio. Agora, quando não tem uma estrutura extremamente horizontal, em que as pessoas têm liberdade para pensar, liberdade para agir, para sugerir, isso se torna muito mais natural, é muito mais genuíno para a organização. E num momento desse de crise, é isso que faz toda a diferença. Às vezes pode até ser meio caótico, né? Porque todo mundo tenta tanta ideia que precisa ter alguém para reunir e falar, todo mundo vai para esse caminho. Agora, a liberdade das pessoas é o que torna as empresas mais fortes e acabam... na outra empresa que eu trabalhei, na XP Investimentos, por 10 anos, a gente brincava que é a prisão sem paredes. A gente também acredita nisso na Starts. A gente acha que quando tu tem muito, muito claros os objetivos, muito claro onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer para vencer essa etapa, as pessoas conseguem pensar nas melhores alternativas e vão sim junto com a empresa construir um novo caminho. E uma consequência dessa liberdade é o sistema de o sistema de partnership que a gente chama no mercado, que é a sociedade, né? A Starts é uma empresa de 65 pessoas que tem 30 sócios. Aí tu pensa, poxa, mas 30 sócios, como é que vocês tomam decisão? É uma loucura. É lógico que não são todos os sócios que participam de todas as decisões. Mas quando eu trabalho para algo que é meu, o gosto é muito diferente de quando eu trabalho para algo que é do outro. E a gente acredita que é isso que engaja as pessoas também de uma forma muito diferenciada. Então, no momento em que a gente trabalha à distância, ter tantos donos nos torna muito mais confortáveis, porque a gente sabe que eu não estou sozinha aqui. Poxa, eu tenho outras 29 pessoas junto comigo, batendo, né, cabeça, quebrando pedra ali, correndo para fazer o possível e o impossível. Então, se eu pudesse dar uma dica aí para vocês, pensem nisso, como é que eu engajo as pessoas que estão no meu time. E nesse momento também existem outras ferramentas que são muito relevantes à distância, que fazem toda a diferença, como por exemplo a comunicação. Quando a gente está assim, longe, a comunicação é imprescindível. E como eu falei, na Starts a gente está sempre inventando, sempre se reinventando, sempre criando coisas novas. E às vezes a gente mesmo também falha na comunicação. E essa liberdade entre a gente fala, pô, fulano, tu não conseguiu avisar que estava tal coisa acontecendo? Pô, mas avisa o time pra gente não ficar perdido. Então, é um jogo muito dinâmico, é uma velocidade muito grande. E comunicação e senso de pertencimento fazem toda a diferença nessa hora. Ter um propósito faz a diferença, porque essa coisa de engajar um time, né? Aquela coisa do comando, controle, parece que nesse novo universo, nesse novo mundo, ela não tem mais como funcionar, não tem mais como existir, né? Eu preciso de pessoas autônomas e mais que isso, eu preciso de pessoas que façam as coisas porque elas querem, porque elas acreditam que é daquele jeito que precisa fazer e não porque de repente alguém mandou que fosse feito daquela forma. Confiar, né, Carol? Porque tu imagina lá
tu trabalhando na tua casa e seus funcionários trabalhando na casa deles, e tu desconfiando de que eles não estão... Não, os caras tá vendo TV, tá dormindo. Não existe essa possibilidade num cenário como esse. Por quê? Exatamente. Senão tu não vai conseguir trabalhar, né? Exatamente. E tu tocou um ponto que a gente entende como fundamental, que é essa questão da comunicação, né, Thaís? Talvez no meio de tanta informação rolando e das coisas acontecendo tão rápido, a importância de a gente manter uma linha de comunicação transparente, próxima, quente, verdadeira. E, de verdade, as falhas vão acontecer, porque, igual você falou, ainda mais num sistema em que a gente tem vários donos ou várias cabeças pensando, porque aqui a gente está dando, dentro desse novo universo, onde a gente engaja as pessoas por um propósito, a gente está dizendo para vocês podem pensar. Pensar é bom, pensar é legal. E aí é claro que dá uma montoeira de informação e uma montoeira de ideias, e aí quanto mais a gente tem uma comunicação alinhada, pertinha, transparente, verdadeira, mais fácil desses canais funcionarem. Tu falou do PER, do Programa Exponencial de Retomada, a gente já te intitulou aqui do PER, e foi super legal que enquanto a Thaís estava falando aqui, ó, a gente tem clientes que fizeram o programa, tá, Thaís? E super curtiram, super gostaram, até aqui nas mensagens, a Gabi já comentou que foi demais, o pessoal da Contabilidade Sul também adorou. Que bom. Inclusive, a gente deixou, vai ter uma segunda edição, né, Thaís? Agora para maio. Para maio. Tu lembra os dias, Thaís? 4, 5, 6? Se não me engano é 4, 5 e 6, perfeito. 4, 5 e 6 de maio vai ter uma segunda edição, porque esse programa foi muito legal. Inclusive, a gente deixou lá na nossa bio, para quem tiver interesse, tá? Tem lá o linkzinho do Programa Exponencial de Retomada, que é exatamente dentro desses 8 pilares, o como fazer, né, Thaís? Porque às vezes é como você falou, a gente tá ouvindo muita coisa, né? Tá vindo bastante informação, mas aí a gente pensa, tá, e daí? E como que eu faço isso tudo? Né? 6, e eu 7, acho que... 8, gente. 6, 7, 8 de maio, desculpa. Eu tô toda confusa nas datas. 6, 7, 8, o pessoal já tá avisando aqui, né? 6, 7, 8. E aí, o como que a gente faz, eu acho que faz toda a diferença, né, Thaís? Mas tu sabe o que foi legal, Carol? Eu não assisti todas as aulas, mas eu tava no suporte ali. E aí a gente teve hoje uma dinâmica que foi muito legal, que a turma conseguiu... A turma não parava de expor as suas dúvidas, as suas angústias e os seus desafios. E aí a gente teve um momento ali de troca, que, né, a turma foi recebendo conselho e tudo mais. E o que foi mais legal não foi apenas a Startse ou os professores ali falando, mas a troca entre os alunos. E que continua até agora. As pessoas não estão parando de falar porque está um senso de comunidade e um engajamento, uma empatia um com o outro que é muito importante. E tu sabe que eu fiz uma entrevista para uma rádio lá do Rio Grande do Sul essa semana, e o jornalista fez uma pergunta super capciosa, queria saber se eu achava que a China estava se aproveitando da pandemia para ganhar mais dinheiro e tal. E aí eu falei, olha, eu não tenho capacidade de avaliar, mas eu acho que a gente tem um grande ensinamento nessa história, que é um ensinamento para todos os nossos empreendedores aqui do Brasil, e como economia a gente tem que pensar. Como é que eu dependo menos da China? Como é que eu faço a minha região, a minha cidade, o meu bairro, a minha rua, como a gente fala lá na metodologia de startup, né, o startup style de pensar, como é que eu faço essa comunidade ser mais competitiva? Como é que eu engajo a minha economia local para construir mais, fazer mais por ela mesma e aos poucos ir crescendo? Eu acho que esse é o desafio, né? Pô, a região que vocês estão é uma região super rica, né? Industrial, né? De um trabalho super diverso, super rico. Pô, o quanto que vocês poderiam agregar como região para o resto do Brasil? Quanto que a gente não precisaria importar de insumo, de matéria-prima, de produto até acabado? Claro que eu sei que a gente tem uma série de desafios, mas eu acho que é uma provocação que a gente tem que ter, né? A gente tem que pensar, pô, eu, na minha função de empreendedor, o que eu posso fazer para engajar mais, né, a minha região e ganhar mais com isso e crescer mais, né? Depender menos dos outros. Super legal tu trazer isso, Thaís. A gente chama, né, o comportamento do bairrismo, né? De a gente valorizar o que a gente tem aqui. E é super legal que aqui na nossa região, e eu imagino que em outras regiões também, já esteja rolando esse movimento
de valorizar o que a gente tem aqui, valorizar quem a gente tem perto, valorizar o restaurante daqui, a loja daqui, enfim. Porque a economia precisa girar e a gente precisa que a nossa economia regional também aconteça, também, gente. Então, muito legal que tu tenhas trazido isso. Thaís, a gente está quase encerrando, passa muito rápido esse negócio. A Gabi está trazendo aqui, local first. Então, exatamente local isso. Local first. A Gabi fez o programa exponencial de retomada, viu? Boa, Gabi. Obrigada por estar com a gente. Então, que legal que a gente possa olhar pelos nossos, né? E mais do que nunca nesse momento, ser apoiador, ser parceiro, porque é assim que as coisas acontecem, é assim que a gente faz a roda girar. Thaís, pensando que a gente está aqui terminando e pensando você starts aí em São Paulo, onde a gente sabe que as coisas acontecem até numa velocidade um pouco diferente, olhando aqui para a gente, para nossa região do Alto Vale, o que tu tens para dizer para a gente fechar assim com chave de ouro? Eu acho que é um pouco dessa conversa que a gente começou agora, né? Eu acho que pensar a região. Vocês sabem que a Starts tem operação fora do Brasil. A gente tem um escritório em Palo Alto, no Vale do Silício, um escritório em Shanghai, na China, onde eu tive uma temporada de 4 meses ano passado, então dá para falar só sobre isso um dia, mas a gente também faz alguns programas em Israel. E Israel é conhecido como a nação empreendedora. Por quê? Porque qualquer cidadão lá em Israel, quando abre um negócio, ele abre não pensando no mercado doméstico, porque o mercado de Israel é muito pequeno. Se depender desse mercado para sobreviver, os negócios não vão conseguir crescer. E grandes empresas são de lá, grandes empresas surgiram lá e expandiram para todo mundo. Então eu acho que uma das principais reflexões que eu quero que vocês façam é: como é que eu projeto a região do Alto Vale para o mundo? Como é que eu faço o que eu produzi aqui ser tão diferenciado, ter uma qualidade tão elevada que possa ser consumida em São Paulo, no Nordeste, na região Norte, na região Sul e fora do Brasil, por que não? Eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem como nunca agora. Por quê? Porque a gente percebeu que a gente não precisa estar ali para as coisas acontecerem. A gente pode estar trabalhando de casa, trabalhando remoto, sei lá da onde, vai para casa da praia, vai para casa da serra, vai visitar a família, e mesmo assim as coisas ainda assim podem acontecer. Então, eu não tenho por que ter um pensamento limitado só na minha região. Não, eu posso expandir, eu posso ir além, eu posso fazer coisas incríveis e super diferenciadas se eu trabalhar com, como você falou, propósito, né, com qualidade, botando o cliente no centro, entendendo o que o cliente precisa para resolver as dores dele. Eu acho que essa é uma reflexão bem legal. Sem fronteiras mesmo, Patrícia, é isso aí. Que legal. E essa coisa do pensamento de abundância, né, Thaís? Porque às vezes a gente trabalha de uma forma tão limitada e as crises, elas são fantásticas. Assim, meu Deus, eu tenho que cuidar como a gente fala. Não é que é fantástico, né? Porque tem vidas em jogo, tem uma montoeira de coisa, tem empresas em jogo. Mas as crises, elas nos tiram de uma zona de conforto e fazem com que a gente repense, e recrie, e reviva e não durma. A cabeça fica a mil. Porque a gente, pensando exatamente em como aproveitar esse novo mundo, em como aproveitar essas novas oportunidades, e o mais legal disso tudo, né, Thaís, é que quando a gente começa a fazer agora, se agigantar agora, a Yara está dizendo aqui, agigantar-se agora, daqui a pouco a gente retoma com o que a gente tinha, mais aquilo que a gente criou, e aí a gente consegue criar essa coisa da exponencialidade, né? A gente sai do nosso mundinho pequenininho e começa a entender o mundão de uma forma muito maior. Então, essa coisa do pensar abundantemente é muito bacana. A gente fala bastante disso, inclusive. A gente acredita muito nisso e a gente percebe que coisas novas que estão sendo criadas agora, elas vêm e elas adicionam ao que a gente já fazia quando a gente voltar. Então, imagine o potencial de crescimento que todos nós temos nessa crise. Ai, que delícia. Gente, a Patrícia tá me falando aqui, que o link do Programa Exponencial de Retomada, que é esse que trata os pilares para a gente aproveitar esse momento de uma forma exponencial, tá com o link na bio, e ela disse aqui agora que tem um cupom de desconto, 10% de desconto, para quem está assistindo aqui a nossa live, tiver interesse, é colocar lá o Pro mais 10, e aí consegue 10% de desconto nesse programa, que é sensacional. Valeu, Paty. A Paty tá aqui do meu ladinho, depois eu mostro ela para vocês. Bela oportunidade. Então, quem quiser, acessa lá o link na bio, faz a sua inscrição e coloca ali Pro mais 10.
que consegue 10% de desconto e até amanhã, tá, gente? Esse cupom ele é válido até amanhã. Então, quem quiser, corre lá. Gente, obrigada. Espero que logo, logo isso acabe. Eu possa ir visitar vocês, como eu falei, adoro a região, adoro Santa Catarina, então vai ser um prazer poder estar um dia presente aí com vocês. Que delícia! A gente também tá louco para ir para São Paulo, voltar aquele vucu-vucu. Embora, gente, essas lives a Thaís trouxe no começo, o Restart, que é um programa gratuito que a Start lançou com 4 horas, no mínimo 4 horas diárias de aula, com conteúdo sensacional, fantástico, que contribui muito, porque nesse momento que a nossa cabeça está a mil e que a gente precisa de pensamentos de abundância, receber todo esse conteúdo, toda essa informação ajuda demais. Thaís, obrigada, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. Valeu. Um beijo. Gente, a gente se despede aqui da Thaís e o Chico já está aqui a postos. Chico, nosso próximo convidado. Ô, Chico! E aí, boa noite. Tudo certo? Tudo bem? Chico, querido, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado pelo convite, Carol. Quero agradecer aí a confiança que teve na nossa pessoa e dizer que é um desafio depois da Thaís, né? Essa avalanche de informação, essa avalanche de inovação que a gente tem, que junto contigo na Starts aí pra gente continuar essa live aí, né, em grande estilo, vamos dizer assim. Então vamos em grande estilo. Bora. Vou confidenciar, tá? Que o Chico tava super nervoso, porque ainda. É a primeira live, né, Chico? Ainda. Eu também tô nervosa, Chico. É minha segunda live. Mas tira de letra já, tira de letra. Ô, Chico, vamos lá. O que eu acho que é bacana, então, depois dessa avalanche que tu falou, né? Dessa avalanche, Thaís, cheia de conteúdo, que passou um pouquinho do olhar deles enquanto start para esse novo movimento, para esse novo mundo. Eu acho que é legal agora a gente contextualizar. Então, aqui, a gente, esse nosso movimento, e eu quero aqui, talvez, a gente pegar o teu conhecimento e a tua influência de CDL para a gente entender, ok, aqui na nossa região, como que você, presidente da CDL, está enxergando isso tudo? É um grande desafio. Essa crise, essa pandemia que trouxe para nós, ela foi horrível. Imagina, tu fez todo um planejamento em 2019, tu começou o ano, né, engatinhando e tal, no Brasil, o ano começa depois do Carnaval. Um dia depois do Carnaval veio a notícia, primeiro caso de coronavírus no Brasil. Aí, de repente, tu acorda, não pode mais ir trabalhar pelo decreto. Então, olha tudo o que aconteceu. É uma oportunidade, como tu falou antes, da gente se reinventar. Fazendo uma analogia, Carol, é como tu tá numa guerra e solta uma bomba. Tu fica zonzo, tu não consegue enxergar, mas tu vai ter que continuar. Vai ter que acordar, balançar a cabeça e ir para frente. Então, aí é um novo desafio, sim, de se reinventar, de se adaptar nas realidades, porque em São Paulo, em grandes cidades, né, a comunicação, o online, ele é muito ativo. Aqui, somos a capital do Alto Vale, né, mas ainda tem o tete-a-tete, tem o calor, tem o ir na loja, o tu cumprimentar, tu conhece, né, todo mundo, tu sabes o nome de quase todos os clientes, tu encontra na rua, tu já sabe o que ela gosta, sem ter um CRM totalmente, né, especializado nisso. Então, pra gente que está acostumado no varejo físico, essa parte ela é um desafio de como trazer um online junto, porque no varejo físico, que é o nosso ramo, tem que unir os dois. O Omnichannel ele tem que estar muito presente, né? Porque a zona de conforto, ela estava ali. A resistência ainda existe. Um grande exemplo foi a tua nona, né? 80 e poucos anos, a Bisa. Ela tá no Instagram, então a gente vê alguns lojistas que ainda não têm um acesso de Instagram, não tem um perfil no Instagram, falam em e-commerce, não vou vender aqui e tal, mas é o futuro. Não vamos sair da loja física, mas vamos unir a loja física. Um outro grande exemplo é a Magazine Luiza. Desde a década de 90 ela vem fazendo a parte de introdução no online e jogando, e hoje foi uma das únicas, não, né, mas das lojas de varejo que por enquanto estão absorvendo
né? A gente vê a Via Varejo aí lançando uma notícia que vai segurar os aluguéis daqui da região, 1001, né? E a Magazine Luiza não. A gente vai utilizar o que a gente pode, vamos tentar não demitir, vamos fazer suspensão de contrato, mas vamos passar por isso. O começo da tua fala, Chico, me fez lembrar. Ó, a Bisa tá aqui assistindo. Oi, Bisa! O começo da tua fala me fez lembrar a fala do Márcio Fernandes. Ele fez uma live, que agora a gente assiste muito conteúdo interessante, né, Chico? E ele fez uma live e ele falou exatamente isso, que ele tá resumindo esse momento numa gigante onda e essa onda traz 3 cenários. Aquele que a onda veio e simplesmente amassou total, afundou e não conseguiu sobreviver. Aquele que tá zonzo, né? Saiu da onda, tá zonzo ainda tentando se estabilizar. E aquele terceiro que já se estabilizou, já compreendeu o cenário e já tá pensando nas oportunidades. E é fácil a gente saber quem tá na frente. É fácil a gente saber quem tá melhor. Então, a gente já entendeu que esse é o novo normal. A Thaís também, né? Deixou claro. Pronto, esse é o novo mundo, esse é o novo normal. Então, diante disso, adianta eu ficar esperando a onda baixar? Ou sacode essa água toda e vamos pra frente pensar em que oportunidades são essas. E talvez não seja hora de resistir, né, Chico? Talvez a resistência não seja a melhor das opções para esse nosso novo momento. Carol, quantas enchentes a gente já passou aqui? Né? E não foram uma, não foram duas, a maior em 2011, da nossa nova época. Eu lembro que no 4º dia a gente já estava vendendo, a loja estava quase montada, mas já estava vendendo, alguns comércios estavam vendendo, então somos um povo resiliente, a nossa cultura é muito aguerrida, entendeu? Foi aquele baque inicial da crise, dessa pandemia, porque é um inimigo, entre aspas, invisível, não sabes. Hoje ainda a gente encontra resistência no uso da máscara, na quarentena não saia de casa, mas a gente viu que teve muita concentração de pessoas, né, passeando por aí. Então, somos um povo que vai para frente. Nossa cultura sempre foi de batalhar, sempre foi de trabalhar, né? Então agora a gente deu uma segurada nesses dias e começamos a pensar, opa, eu consigo ir para a loja, mas também consigo entregar online. O delivery, a gente nunca tinha feito um delivery, né? Especialmente, agora não. Já é um canal que está acessível e é bom para o lojista estar entregando e é bom para a pessoa que está fazendo o trabalho de delivery. É o ganha-ganha, né? E tudo adaptado para nossa cidade, para nossa região, que a gente tem muita coisa que estaria planejado para 10, 15 anos para frente, cara, e a gente já teve que começar a fazer já. Então, no meu pensamento, do que a gente vem vendo, não é um mundo novo, mas é o mundo de 20 anos para frente, 10, que é agora. Que lá na frente a gente começaria a fazer, mas por um empurrão muito mais forte agora, né? Ó, vamos fazer. A onda tá aí e é como tu começou. Ou tu vai ser engolido, ou surfa nela. Não existe, não vai conseguir existir a meia empresa. Ou tu vai para frente, ou tu surfa e faz a coisa acontecer, ou uma pena que vai ser engolido, né? A Indy, querida, ela tá dizendo assim, ó, agora temos que deixar fluir, estarmos abertos e reaprender. E é exatamente isso, né? É um desaprender, deixar crenças de lado e começar a reaprender novos cenários e fazer coisas que a gente nunca fez antes. Mas vai experimentar e vai dar certo, vai ser legal. E de repente, se não der certo, volta e faz de novo e tenta outro. A gente falou, é tudo muito rápido, né? As coisas estão acontecendo muito rápidas. Então, talvez a gente não tenha aquele tempo de criar um planejamento gigantesco e prototipar e testar. Não, a gente tem que testar. Deu certo, beleza. Não deu, volta e testa outro. E é um movimento todo muito rápido. Ô Chico, e dentro desse universo, onde talvez o nosso comércio, né, o comércio seja um dos... E aí eu falo comércio, mas é uma cadeia, né? Porque aí o comércio não abre, a fábrica não produz, o fornecedor não entrega, isso, enfim, né? É uma roda que vai rodando e girando um caos e que também vai fazendo a gente pensar em como sair disso, né? E aí é no como sair disso
que aparecem as oportunidades. E aí, se a gente for falar, igual a gente falou um pouquinho com a Thaís, nos nossos times, né? Dentro do que vocês vêm vendo e do que tem acontecendo, como manter o time e a equipe engajada nesses novos movimentos? Porque é uma coisa completamente nova, né? Igual você falou, talvez algo que eu fosse fazer lá daqui a 10 anos, eu me obriguei a fazer agora. Eu preciso fazer agora. Talvez a minha empresa nunca não, mas num tempo curto, não fosse trabalhar remotamente, com home office, e de repente a gente vai, trabalha home office e vê que o movimento é incrível, que a entrega é alta e que as coisas funcionam. E aí, dentro do que vocês estão vendo, Chico, como que isso está acontecendo? Fazendo uma comparação, a CDL esse ano trouxe a compra premiada, a gente tinha todo o planejamento anual. O que a gente fez planejamento? Fez isso aqui, né? Volta, planeja tudo de novo, começa tudo do zero. E assim, o mais importante é as pessoas confiarem uma nas outras. Tem dia que eu não tô legal, mas aquela outra pessoa do meu lado me ajuda. E assim, né, uma cadeia sinérgica, de sinergia. Porque temos empresas empáticas, temos que ser empáticos tanto com a outra empresa do lado. Às vezes ela não tem algum recurso que eu tenho e eu posso estar compartilhando com o meu cliente. A gente batalhou muito no começo o quê? O crediário, os boletos, né? Pô, lojista, eu sei que tu não está recebendo, mas ele também, de repente, ganhou conta. Se tu conseguires, segura, não cobra juro, posterga um pouco o pagamento, ajusta, né? O locatário, o locador, né? Não vou conseguir pagar porque eu só utilizei 17 dias do aluguel, né? Porque eu fiquei fechado por mais 13. Então, tem como fazer um ganha-ganha. Então, sempre se colocando no lugar do outro e sempre pensando positivo, sempre sendo otimista. Por pior que seja o cenário, uma hora ele vai acabar. Por pior que seja a crise, por pior que seja, uma hora ele vai acabar. E depois que acabar, a gente tem que ser fortes para voltar mais forte ainda. Então, nós, como entidade, a gente fez o quê? Reunimos todo mundo. Gente, é o que a gente tem. O cenário é esse. Não tem como mudar. Não tem como fechar o olho. Chorar não vai resolver. Vamos abrir o peito e vamos pra frente. Ô Chico, e a gente, enquanto consumidora? Agora eu me coloco aqui enquanto consumidora, né? E se eu olhar agora para o nosso comércio, eu já consigo enxergar novos empresários? Eu já consigo enxergar um novo movimento? Sim, com certeza. A gente vem recebendo bastante sugestões. Por que a gente, a cidade não tem uma plataforma de venda da cidade, dos lojistas? Por que a cidade não... Então a gente está buscando, sim, algumas ferramentas que estariam em Rio do Sul daqui a 10 anos, mas que em São Paulo já é dia a dia. Né? Então a gente está buscando, todas as entidades estão buscando, a gente tem o Centro de Inovação. Olha o Centro de Inovação, que estaria, né, daqui a pouco vai ter que trazer esse término quanto antes para injetar tecnologia, para injetar inteligência, para fazer não só a cadeia do comércio, mas como um todo. Ouvimos de donos de indústria têxtil, gente, não adianta eu produzir, eu não tenho para quem entregar. A loja que eu vendo não vai revender, o consumidor não vai vir. Então, o consumidor também está tendo uma nova percepção, certo? Posso pedir em casa, eu posso receber, eu posso fazer um outro tipo de pagamento. O pagamento NFC, que é o cartão por aproximação, tem gente que nem sabia. Porque perdi o cartão, não consegui, pede o outro, já tem o cartãozinho. Então, a velocidade das informações que está vindo, tanto para o consumidor, para o empresário, para o fornecedor, para a cadeia inteira, ela é muito rápida. Isso que agora tu falando, eu até lembrei queria ter falado antes, esqueci, até a questão da telemedicina também, né? Porque, cara, a tecnologia, ela avança muito rápido, né? São saltos gigantescos de tecnologia que eu até ouso dizer que a gente não consegue acompanhar, né? Tem coisas incríveis já acontecendo e a gente nem sabe. Porque de verdade é tanta coisa, é tanta informação e é impossível a gente ter acesso e conhecer tudo. Mas a tecnologia, ela nos surpreende diariamente. E aí fico pensando, né? Até a telemedicina, que há pouco tempo atrás não podia, de repente hoje, pá, pode. E agora? Né? E eu preciso saber lidar com isso, eu preciso estar preparado para isso. E o que eu vou fazer com isso? E eu penso a mesma coisa, o comércio.
o comportamento consumidor há muito tempo já vem, já vem muito tempo instigando, assim, que é comprar online, que é legal, a gente gosta do tete-a-tete, que a experiência do consumidor é fantástica, que ela precisa acontecer, mas tem momentos que a facilidade conta mais, às vezes a minha facilidade do comprar online, do estar em casa, fala mais alto. Então, o tanto de velocidade da tecnologia, a gente precisa de alguma forma acompanhar essa velocidade, e sozinho a gente não faz nada, né, Chico? Um grande exemplo disso, Carol, um grande exemplo disso foi o que aconteceu no final do ano passado aqui em Rio do Sul. A gente tem a tecnologia como nossa aliada. A gente estávamos presos a uma convenção em que não poderíamos decidir qual horário seria o melhor horário da nossa empresa trabalhar. Hoje nossa convenção já libera, mas então não podia. Então qual que era a pergunta? Gente, deu 19 horas, 20 horas, eu tenho que fechar, mas me deu um insight, eu quero comprar um negócio e eu tô no celular e comprei, tá aqui, ó, comprei, daqui a 5 dias eu vou receber. Mas tem na mesma loja ali embaixo, mas aqui eu já comprei. Então a tecnologia, ela vai trazer junto a nossa aceleração. Quem vai imaginar que a VEG ia construir respiradores para UTI? Quem ia imaginar que a Tesla ia fazer isso? E olha o que aconteceu. O núcleo de inovação da associação conseguiu fabricar máscaras. Quando que seria pensar nisso, né? Quando que seria pensar nisso em Rio do Sul daqui um ano, 2 anos? Quem que teria a ideia de pegar a impressora 3D com parcerias de Rio do Sul e fazer as máscaras? Não teria. Então, assim, a tecnologia aliada à crise, né? Misturado isso ali, sair da zona do conforto, nós vamos pra frente sempre, né? Ser protagonista. Bota tudo no caldeirão. Fala, né? E ser protagonista, aquilo que sempre fala. Ser protagonista, não esperar que alguém vai te dar um empurrãozinho ou que alguém pega um fio desencapado e passa na tua perna. Não, tu tem que ir pra frente. A gente normalmente comenta, né, que para sair da zona de conforto existem 2 formas, né? Ou a gente entende que, ok, sou protagonista, quero muito isso, ou vem alguém de fora e te dá esse empurrão. No caso, nós levamos um empurrão gigantesco, mas que faz a gente se mexer. Seu Valdemar, que prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu acho que o seu Valdemar está aqui na live com a gente. Olha que contribuição interessante. Tripé da mudança: idade, necessidade e vontade. Por vontade é onde existe a maior resistência, mas agora a necessidade vai acelerar a vontade. É a onda, seu Valdemar, é a onda. Fantástico. Obrigado, seu Valdemar. Show de bola. Cara, eu não tô olhando muito pra baixo porque eu tô meio nervoso ainda, tô me concentrando em ti, tá? Não, deixa comigo. Na verdade, Chico, a gente já passa super rápido, ó. Pois é, e a gente já... A gente já tá caminhando pro final. Eu só, antes de fazer a pergunta final, tu comentou um pouquinho do Codensul antes, e talvez seria interessante tu passares pra gente um olhar mais de Codensul. Não sei se tu consegues contribuir nesse sentido. Claro. O Codensul é o Conselho de Desenvolvimento de Rio do Sul. Ele faz parte de 20 entidades, mais o poder público aqui da cidade. Então, ele está acima de todas as entidades civis organizadas da cidade. E dentro do Codensul, é deliberado e é visto numa pauta as melhorias. E tem hoje uma pauta muito grande, que é o que a Thaís falou antes, o que a cidade vai fazer para daqui a 30 anos. Então, existe sim um planejamento no Codensul, que é o Master Plan de uma grande consultoria internacional, para fazer um alinhamento, né? A gente tem aí exemplos de grandes cidades como Maringá, para frente, que já tem planejamento de 30 anos, onde Rio do Sul quer estar com 100 anos, um exemplo, né? Então, o Codensul tem toda a parte de desenvolvimento alinhado com o poder público. Então, toda a última segunda-feira do mês são as reuniões, são reuniões abertas, fica o convite aí. Quero dizer em nome do presidente, Dr. Maurício Probst, que é o presidente, que está como presidente do Codensul hoje, externar esse convite aí para quem quiser, né, olhar e ver uma reunião do Codensul, está feito o convite. Que legal, Chico, legal. Às vezes a gente precisa também essa coisa da participação, né? Estar ativo. Assim, ó, a gente como entidade, tu sabes muito bem que participa dos núcleos, né? É fácil a gente sugerir alguma coisa, mas é mais gostoso ainda tu ir lá e agir.
lá, dar uma sugestão, participar das reuniões, criticar sim quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar, né? Legal. Às vezes esse comportamento de espectador, né, é mais gostoso, né, Chico? Tu falou assim, é mais gostoso agir, ok. Mas às vezes o comportamento do espectador, ele é mais fácil, porque eu tô no conforto do meu lar, ou no conforto de onde eu quero estar, e eu aponto, e eu digo que é certo, que é errado. Mas ali, como espectador, eu não consigo fazer a roda girar. Até aqui o pessoal da Contabilidade Sul está dizendo, a roda que parou de girar pode voltar e girar mais rápido. E a gente tem que nos preparar para isso. E essa coisa de fazer a roda girar, eu só consigo fazer a roda girar quando eu saio do espectador, eu saio da espera e eu começo, de alguma forma, tomar ação, tomar a frente, né? E aí, quando a gente fala em ser protagonista, é exatamente isso. Entrar em ação, entrar em atividade. A única pessoa que pode fazer é aquela que vai para frente do palco e de verdade faz um movimento. E eu vejo que, nesse momento, agora, é muito hora disso, né, Chico? Pô, será que eu vou fazer uma live? Será que eu vou botar a minha cara ali? Cara, vamos botar, depois a gente vê o que dá. Será que eu vou lançar... Uma pergunta, desculpa te interromper, a gente já está com pouco tempo. O que será que os pequenos vão te perguntar daqui a 20 anos? Mãe, na pandemia lá em 2020, o que você fez para ajudar? Uhum. Tu entendeu? Tu vai poder dizer de boca cheia, meu filho, eu fiz live, eu instiguei, tava com a Start, fiz um monte de coisa. Quantas pessoas vão dizer, pô, fiquei reclamando, ou tentei, entendeu? Então a gente tem que ir para cima, a gente tem que ser proativo e ir para cima. Exatamente. Agora tu falou dos pequenos, né? Gente, olha que engraçado, né? Como o movimento gera movimento. A gente tem um cliente, o Fábio, ele fala muito isso. Movimento gera movimento. E aí, dentro desse cenário, a gente todo dia pensando, né? O que a gente vai fazer de novo? Que oportunidade está aí que a gente ainda não enxergou? O que dá para fazer diferente? Ontem o Theo, anteontem, ou ontem, já não sei mais, o Theo, meu filho maior lá em casa, ele disse, mãe, eu acho que eu vou aproveitar e vou vender minha bike. E, cara, ele foi pra internet, ele fez um vídeo porque ele queria vender a bike. Então, quanto movimento a gente cria quando a gente dá o primeiro passo, né? Chico, pra gente terminar agora, que conselho, agora eu tô falando em conselho, tá? Que conselho tu daria pros nossos empresários e pros nossos colaboradores, pras pessoas que fazem esse mundão acontecer, para que a gente faça essa roda girar e girar mais rápido? Cuide dos seus. Cuide de si, cuide da sua família, cuide do seu colaborador, cuide do seu empresário, cuide do seu amigo, preste o gesto, faça, vá atrás, porque é muito fácil, como tu falou, o espectador tá ali e só apontar o dedo. Então não importa o tamanho da ação, mas que faça. E a gente vai passar por isso. Otimismo sempre tem que ter fé, porque depois que acabar a onda, a gente vai estar aí, voando. Uhum. Tu falou esse negócio de otimismo, eu lembrei agora do Murilo Gun. Gente, o Murilo Gun também é um cara fantástico. E ele fala assim, cara, eu cansei de olhar as bad news aí, não quero mais saber de tudo que tá dando errado. Agora eu sou Covid good vibes. Eu quero saber o que as pessoas estão fazendo que tá dando certo. Porque, de verdade, quando a gente segura, eu falo muito do piano, né? Às vezes a gente vai colocando pianos em cima das nossas costas e quanto mais piano a gente tem em cima das costas, mais difícil a gente pensar diferente, a gente pensar criativo, a gente pensar inovador. Então, às vezes, esse olhar otimista do good vibes, né? Inclusive faz com que a gente consiga pensar em coisas diferentes. E mais do que isso, se arriscar, né, Chico? Alguém falou aqui, ó, o Eliseu, o primeiro passo, a gente precisa dar o primeiro passo. Não sei se vai dar certo, mas eu só vou saber depois que eu tentar. É tipo assim, joga o chapéu e depois sai correndo, vê onde planeja, avalia risco, mas tem que fazer, tem que dar o primeiro passo, tem que dar. Toda grande caminhada, toda grande muralha começa com o primeiro passo e com o primeiro tijolo. Exatamente. Contribuição do Rodrigo aqui também. Gente, quanta contribuição rica. Legal, olha ótimo. Como é legal ótimo, isso. Legal. Olha a contribuição do Rodrigo. Não é o maior que mata o menor, é o mais rápido que mata o mais lento. Fantástico. Com certeza. Fantástico. Com certeza. Nenhuma empresa nasceu enorme, nenhuma empresa já nasceu com milhões. Todas as empresas, a gente vê grandes cases nasceram ou na garagem ou de uma ideia que hoje são
unicórnios, né? Exatamente. Mas nasceram pequenininha. Exatamente. E essa coisa de a gente fazer as lives, ou enfim, dar a cara, aparecer, é muito legal, até porque cada vez mais a gente tem visto que, assim, falando para muitos, parece que não funciona, mas quando a gente faz, assim, ó, de poucos para poucos, quando a gente começa a fazer rodas, tipo essa que a gente está fazendo, onde as pessoas começam a colocar aqui as ideias delas e os pensamentos, parece que a gente vai se aproximando e as coisas vão ficando mais fáceis. E aí não é um lá em cima falando para muitos. De repente somos poucos falando para poucos ou muitos falando para muitos e parece que assim a coisa encaixa melhor. É bem isso aí. Show de bola, Carol. Muito obrigado. Meu, que agradeço. Legal, de coração. Que legal. Que obrigado dupla por lembrar da fantástica, gente. gente. Que A dupla Ana botou fantástica. ali. Falta a Ana. Ana é uma boa pessoa para estar aqui, Ana. Ana. Ana, que dupla. Gente, que dupla fantástica que a gente teve hoje. Thaís e Chico, que contribuições gigantescas que vocês trouxeram. Muitíssimo obrigada por isso, tá? Eu quero encerrar, Chico, antes de te dar um tchau aqui, dizendo que no meio disso tudo a gente também lançou um programa novo, tá? Um programa super legal, chama Pacto. Tá na bio, Paty? Também tá na nossa bio, o link tá lá na bio. O Pacto é um programa que a gente lançou no meio desse caos todo e é justamente para auxiliar as empresas nesse projeto de retomada, para a gente entender de verdade quem é o nosso time, quem é que está engajado junto com a gente e se não está engajado, como que eu vou fazer para engajar e que comportamentos que eu tenho que desenvolver para fazer com que a gente consiga girar isso o quanto mais rápido. Então, só encerrar dizendo para vocês que no meio disso tudo, então, também surgiu o Pacto, que é um programa que está sensacional. Quem quiser mais informação tá ali na bio, depois a gente também pode manda um recadinho aqui pelo direct. Muitíssimo obrigada, gente. Que prazer. Chicão, obrigada. Quem tá aqui conosco, muitíssimo obrigada por participar. Gente. Foi um prazer enorme e até a próxima. Chico, matasse a pau. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.